Bom dia, irmãos. Tudo bem? É uma alegria para mim estar com vocês. Nós recebemos um convite especial para iniciar o ano aqui na Igreja em Parelhas e temos certeza que vocês estão começando o ano exatamente como com o DNA da igreja de vocês. Começando o ano através do batismo. Eu não sei se a câmera aí funciona. Funciona? Então tem que ficar parado, né? Porque aí tem irmãos que nos assistem, nos acompanham o culto e não vêm à igreja, não é isso? Vou tirar aqui da frente, então, para facilitar a vida. Nós hoje teremos uma linda cerimônia de batismo. Amém? O batismo marca o compromisso cristão. A informação pública de que Cristo habita no coração e de que a partir daquele momento você tem um compromisso claro com aquele que te criou. Então, se você já foi batizado, lembre-se sempre disso. O batismo não tem nenhum objetivo de mostrar perfeição. O batismo mostra compromisso. E nessa manhã nós vamos ver mais pessoas que estão fazendo um compromisso público, uma demonstração de fé com o Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi falar, no início deste ano, aos irmãos sobre um livro inteiro. Então, nós vamos estudar a Bíblia agora e vamos entender um pouco da mensagem de um livro completo da Bíblia. E aqui dou um conselho a você. Está começando o ano, hora de mais uma vez se apaixonar pela leitura da Palavra de Deus, mais uma vez renovar as forças e aprender mais da palavra. Escolha alguns livros da Bíblia e tente entendê-lo na sua mensagem, no seu contexto histórico, para que você possa extrair verdades da palavra de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas colocam o seu significado no texto bíblico e querem que a Bíblia fale o que eles querem que fale, e não o que a Bíblia está dizendo. Eu escolhi falar com vocês, pode colocar aí Eu vou colocar uma apresentação, mas não precisa se prender a ela, é só para a gente ter um guia, uma base, tá bom? Então, coloca aí, por favor, a apresentação. Isso, e a gente vai colocar aqui. Pronto. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o livro de Abacuque. Tá bom? Mensagem, ela é baseada no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta que trabalha desespero e esperança. E eu julgo pertinente falar sobre isso, porque o ano que ficou para trás foi um ano que gerou muita ansiedade, muito desespero, muita angústia no coração das pessoas. E agora nós estamos vivendo um novo ano, e ao viver um novo ano, as energias se renovam e a esperança também se renova. Mas a diferença entre o ano anterior e esse ano são apenas 3 dias. Então nada mudou drasticamente, porque no dia 31 de dezembro, o calendário deixou de marcar 2020 e passou a marcar 2021. Então nós vamos estudar um pouco a mensagem do profeta Abacuque para os nossos dias. E este é um dos nossos grandes desafios com respeito à Bíblia. É quando você ler a Bíblia, tentar extrair da Bíblia o que é que a Bíblia diz para você hoje. Conta essa história de um rapaz que foi registrar o nome do filho. E quando chegou no cartório, perguntaram: qual o nome do seu filho, irmão? E ele disse: coloque Satanás. E aí o pessoal do cartório perguntou por quê? Ele disse: porque eu fiz um voto com Deus que o primeiro nome da Bíblia que eu colocasse o dedo seria o nome do meu filho. E quando eu abri a Bíblia, caiu lá em Satanás e tem que colocar Satanás. A maneira como as pessoas utilizam a Bíblia, ela é muito impressionante. Porque as pessoas... Teve há alguns anos um pastor de uma igreja evangélica qualquer aí, que ele tinha um monte de mulher. Entendeu? E aí perguntaram a ele por que ele fazia assim. Ele disse que a Bíblia mandava ele fazer isso. Você viu isso aí, né? Aí tinha lá no texto, falando assim: vai, adúltera. Aí ele entendeu que a Bíblia estava dizendo para ele assim: vai e adultera. Então, aí ele saiu arrumando um monte de mulher, porque era a ordem da Bíblia. Esses são os casos mais absurdos. Mas, por exemplo, existe uma cultura bíblica, evangélica, em nosso meio, que diz o seguinte. Veja, eu vou falar aqui de uma questão cultural. Mulheres cristãs usam saia e homens usam calça. Ok? Ponto. E eu acho lindo que a mulher use saia, eu acho perfeito, protege, é mais tranquilo, é mais, como é que a gente pode dizer? Mas, além de mais saudável, também, eu não sou mulher para usar saia, mas é elegante também, fica confortável, elegante, a depender da saia, né? Porque tem umas irmãs que querem usar uma saia que parece um cinto. Então, se é só um cinto, não adianta.
tem que usar alguma coisa embaixo. Mas, falando do nosso desafio de interpretação bíblica, qual foi o texto base que estabelece a crença de que mulheres usam saia e homens usam calça? É o seguinte: as mulheres não usem roupa de homem e o homem não use roupa de mulher. Logo, trouxe para uma cultura ocidental a ideia de que o que é roupa de homem? Calça. O que é roupa de mulher? Saia. Só que no texto bíblico, na época em que foi escrito, no contexto em que foi escrito, as roupas eram iguais, a diferença era só a cor. Porque ambos usavam vestidos. E a cor e uma cinta na cintura definia se era roupa de homem ou roupa de mulher. Alguns homens efeminados daquela época usavam vestidos de mulher. E isso que era condenado no texto bíblico. Pastor, você está dizendo para usar calça na igreja? Não, não estou dizendo isso. Culturalmente, nós, cristãos brasileiros, usamos saia. Ok? Mas também não pode estabelecer-se como um princípio bíblico para quando você encontrar uma irmã por algum contexto social diferente do contexto da igreja, utilizando uma calça, condená-la porque ela está em pecado. Então, esse é um desafio para nós. Tá? Porque nós estamos imersos numa cultura que agride o texto bíblico. E nós queremos agora, o desafio para 2021, talvez o principal desafio para a igreja adventista, seja entender a Bíblia. Nós mudamos, a igreja adventista mudou, a partir desse ano, um posicionamento mundial. Tá? Seria votado na conferência desse ano, foi cancelado, vai ser votado agora. Que é o seguinte: qual é o slogan da igreja adventista, a marca da igreja adventista? É o seguinte: nós podemos ajudar você a entender a Bíblia, para que você viva com alegria, amor e esperança. Com liberdade, amor e esperança. Ok? Essa é a frase que define o adventista do sétimo dia. Nós podemos ajudar você. Você quem? O mundo. Então nós, adventistas, podemos ajudar o mundo inteiro a entender a Bíblia. Então o resumo dessa frase para a igreja adventista vai ser assim: ó, você vai ver as coisas da igreja e embaixo vai ver, entenda a Bíblia. Então seria mais ou menos assim: igreja adventista de Parelhas. Aí a frase abaixo: entenda a Bíblia. Ou nós podemos ajudar você a entender a Bíblia. Este é um desafio para nós, porque se a gente está dizendo ao mundo que eles têm que entender a Bíblia através de nós, dos nossos olhos, é porque nós entendemos a Bíblia. Ok? Então eu quero já começar o ano desafiando você, a adventista do sétimo dia, a entender a Bíblia. Com tudo aquilo que a Bíblia traz, com todos os seus ensinamentos, com suas orientações, com sua esperança. Parabéns ao irmão que estava aqui falando um pouco sobre saúde. É curioso que a gente não vê na Bíblia dizendo assim: eu quero que você vá bem a sua alma e que você tenha saúde. Está lá na Bíblia, é texto bíblico. Claro, Deus tem um desejo forte de que nós tenhamos saúde. Então, ao viver como adventistas do sétimo dia, cristãos adventistas, nós temos alguns compromissos. E o principal deles, não tenho dúvida, é entender a Bíblia. Quando você entende a Bíblia, você vive com liberdade, amor e esperança. Que as pessoas que vivem perto de você também vivem com liberdade, amor e esperança. O púlpito adventista não é um púlpito para trazer os nossos gracejos, nossas histórias pessoais e o que nós achamos. É para aproveitarmos essa oportunidade para entender a Bíblia por meia hora. Alguém disse certa vez que um sermão é como meia hora capaz de ressuscitar um morto. E infelizmente muitos de nós só temos contato com a palavra no sábado de manhã na hora do culto. Então vamos aproveitar o tempo com essa introdução, falando sobre o livro de Abacuque. Ok? O livro de Abacuque é um livro meio esquecido, né? Meio ignorado aí. Eu desafio você a achar o livro de Abacuque aí na sua Bíblia. Acha aí. Deixa que eu passo aqui, tá? Que não precisa passar ali, eu passo aqui mesmo. Procura aí, Abacuque. Achou já, né? Abacuque é pequenininho. Então, quando eu falo assim que li um livro inteiro, o livro de Abacuque tem 3 capítulos só. Então, olha aí que desafio bom para você. Olha, pastor, hoje, no sábado à tarde, eu vou ler um livro todo da Bíblia. Pronto, Abacuque. 3 capítulos. Quem aqui, olha, não vale mentir, tá bom? Quem aqui já leu o livro de Abacuque todinho assim? Pronto, quem não leu, vou fazer um desafio a você. Leia hoje, porque nós vamos conversar pela manhã, e se você ler à tarde o mesmo livro, vai ajudar na compreensão. Beleza? Vamos à frente. O livro de Abacuque
Eu não sei se vai alcançar aí, irmão. Eu acho que não vai alcançar. Então vai passando aí. Pronto, melhor. É longe, né? Não entendi. Ah, é? Pronto. Vê aí se consegue me ajudar. Senão, vai passar. Bom, o livro de Abacuque, ele foi escrito no mesmo período do livro do profeta Jeremias. Eu estou pegando um profeta mais conhecido e um profeta menos conhecido para você situar a sua mente no período do profeta Jeremias. Qual era o contexto? Invasão babilônica, fome, desespero. Tá? O país estava longe de Deus e há muito tempo não haviam manifestações visíveis da presença de Deus no povo de Deus. Não era aquele tempo de Elias, que o fogo descia do céu. Parecia que Deus tinha abandonado o seu povo e deixado o povo à própria sorte. Jeremias, esse profeta aí, ele profetiza e ele recebe um apelido, o profeta chorão. Porque ele vive profetizando e o povo não quer ouvir. Ele reclama com Deus que o povo não quer ouvir. Neste mesmo período em que Jeremias produz o seu livro, a história de Jeremias, também há um profeta profissional chamado Abacuque. Abacuque é um profeta chamado na Bíblia de profeta menor. Mas a razão de chamar profeta menor não tem nada a ver com ser menos importante. Tá bom? A questão de profetas menores é porque os profetas menores escreveram menos textos. Então os livros eram menores para separar. Jeremias, Isaías, Ezequiel são chamados de profetas maiores. E Naum, Abacuque, Joel, Sofonias são chamados de profetas menores. Mas a relevância espiritual é a mesma. Escreveram no mesmo período, viveram a mesma realidade. Quando você vê a história de Abacuque, ele já começa o seu livro se apresentando, ou não se apresentando. Já começa assim, olha. Abacuque capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Ponto. Acabou a história aí. Daí em diante ele já começa a falar o que está acontecendo. Irmãos, geralmente no texto bíblico, você vai ver o profeta se apresentando. Isaías. Mensagem Isaías, filho de Num, do reino de tal. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Jeremias se apresenta. O autor bíblico se apresenta. Ele é filho de alguém, ele veio de alguma cidade. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Os profetas têm alguma introdução. Mas no caso de Abacuque, esse profeta, não há nenhuma introdução sobre ele. Até o nome Abacuque não é um nome hebraico. O nome Abacuque é um nome acadiano, que significa árvore. Ninguém tem sentido, mas do que é que significa esse nome? De onde veio o nome? Não era um nome comum. Você não colocaria no seu filho o nome de Abacuque? Eu não conheço nenhum Abacuque. Conhece algum? Eu não conheço. Eu conheço até Caim, mas eu não conheço Abacuque. Já vi alguém com o nome de Caim, mas não vi alguém com o nome de Abacuque. Não é um nome muito foneticamente agradável aos nossos ouvidos. É um nome estranho que não significa muita coisa. Pior ainda, na história bíblica, Abacuque parece não ter pai nem mãe. Ele não tem história, ele não tem nada que o recomende, ele não tem nada que conte a sua vida. Se Abacuque vivesse hoje, seria um homem sem certidão de nascimento. Augusto Cury disse que um homem sem história é como um livro sem letras. É como se não tivesse valor. Quem é você? De onde você veio? Você aqui no interior, fulano, filho de não sei quem, neto de não sei quem, que é vizinho de... Então você sempre conhece as pessoas pela história dela. E se aparecer uma pessoa aqui na cidade, do nada, estranho, para tentar ser prefeito, ele não vai ganhar. Porque o prefeito, o vereador, ele vai ter que ser filho de alguém, neto de alguém, parente de alguém, conhecido de alguém. Essa relação não havia na vida de Abacuque. Nome, Abacuque. Nome da mãe, ninguém sabe. Do pai, ninguém sabe. Onde nasceu, ninguém sabe. Qual é a sua história, Abacuque? Não interessa. O profeta Abacuque escreve um livro e ele pula a sua história. Uma das razões para isso é porque possivelmente o caos social era tão grande, o problema que Israel enfrentava era tão intenso que era pouco importante a falar da vida dele. Era mais importante ele aproveitar o tempo
para escrever sobre o que estava acontecendo do que para falar sobre ele mesmo. Na verdade, nós deveríamos falar menos sobre nós, mas esse mundo em que vivemos nos incentiva a falar muito sobre a gente. Falar tanto que caímos até no risco da irrelevância. Eu vou tentar ser bem educado aqui. Irmãos, você que gosta e usa redes sociais, a sua vida não é tão interessante quanto você pensa. Ela não é. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que, na verdade, não é tão relevante o que você está comendo. Para você tirar uma foto do prato e colocar na rede social para todo mundo ver. Não é relevante saber que você está com um problema de saúde. Olha, irmãos, eu fui diagnosticado com uma inflamação pequena no pâncreas e eu estou preocupado. Beleza, é uma questão mais séria, mas aí você acorda com aquele carocinho no olho, como é que chama? 3 sol, pronto. Aí, tu tira uma foto do olho inchado, vermelho e... Oh, gente, olha aqui que situação. Nós estamos sendo jogados a uma vida de repórteres. Nós estamos vivendo uma fase de superexposição da nossa vida. De modo que parece uma prisão. Se a gente passar um tempo sem utilizar, sem postar nada. Ei, está acontecendo uma coisa com você? Você está doente? O que aconteceu? E quer ver o desespero? Se você colocar uma foto e ninguém curtir, você entra em drama emocional. Meu Deus, ninguém me ama. Ninguém me quer. Livres são os mais antigos. Não estou nem aí para isso. Ó, isso aí não me importa. Então, estou com meus amigos reunidos. Esses é que são livres. Os mais jovens precisam parar para pensar nisso. Abacuque não fala nada da vida dele, porque tem coisa mais importante para falar. Então, quer um conselho? Quer ter relevância nas redes sociais? Fale do que tem relevância. A causa de Deus, o avanço da palavra de Deus, a decisão de alguém pelo Senhor, como Deus tem mudado a vida da sua família, como vocês têm experimentado a presença de Cristo. É só um conselho de quem trabalha com comunicação e tem visto o desespero na vida das pessoas. O desespero é tão grande que no Brasil é um dos poucos países do mundo em que o Instagram retirou a contagem pública de curtidas. Estava gerando suicídio entre os adolescentes. Porque a vida deles tem que ser louvada. Então, queridos, sua vida é importante para Deus, é importante para você, mas guarde um pouco do segredo, tá bom? Guarde um pouco do segredo, guarde um pouco das coisas para compartilhar com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus amigos íntimos. Mas muito cuidado com o que você espalha por aí, que depois não volta, tá? Depois não volta. Não estou dizendo para você não usar. Estou te dizendo para você pensar, para não cair no risco. Então Abacuque tem uma situação social para falar. E acompanhe comigo aqui a conversa de Abacuque. Ele... passa de novo. Travou aqui, irmão. Isso. 3 coisas. Bom, diferente da maioria dos profetas, Abacuque, ele não confronta o povo em nome de Deus. Ele confronta Deus em nome do povo. O que quer dizer isso? Geralmente o profeta, ele tem um encontro com Deus, Deus diz a ele, olha, vai lá e fala para o meu povo. Aí ele vai lá e fala com o povo. Abacuque é diferente. Abacuque vê a situação do povo, ele vê que o povo está longe de Deus, vê que o povo está pecando desenfreadamente, vê que os governantes estão longe do Senhor, então ele vai até Deus e confronta Deus, e não o povo. Ele diz, Senhor, aqui está geral a bagunça, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai resolver. A oração de Abacuque é uma oração de desespero, e geralmente, uma oração de desespero, ela é mais sincera do que a oração que é programada. Aquela oração programada, ó Senhor, o Senhor é tão bondoso, misericordioso. Um dia eu vi uma irmã pregando na igreja, não foi aqui no estado não, foi em outro estado. Aí a irmã falou assim, para orar, agora queridos irmãos, vamos ficar genuflexos na presença do Senhor. Aí eu de lá, ignorante, matuto, que diabo é genuflexo? Aí é que eu fui descobrir que era ficar de joelho. Ajoelhar. Então, a oração programada é bonita.
Mas a oração que surte efeito na Bíblia é a oração do desespero. É aquela que você não tem muito... É assim, Senhor, estou morrendo. Senhor, tá feia a coisa. Tá ruim, Senhor, me segura. É como a oração da minha esposa às vezes. Ela diz, Senhor, me dê paciência com meu esposo. Porque se o Senhor me der força, eu mato ele. Então, que ela é pequenininha assim, se tivesse força, já tinha me matado faz tempo. Aí Deus, ela pede paciência. A oração feita em desespero, ela é mais sincera do que uma oração programada, rebuscada, feita para os momentos de culto. Bom, um outro ponto importante do livro de Abacuque é que o conhecimento sobre Deus nunca pode ser maior do que a experiência pessoal com Deus. Ok? Botem no coração de vocês isso. Conhecer sobre Deus é importante, mas conviver com Deus é mais importante. Você já percebeu que pessoas que vêm à igreja mais novos assim, do que nós estamos há muito tempo, parecem ter mais fé, mais entusiasmo, mais vontade de fazer as coisas? Sabe o que é o nome disso? Experiência com Deus. Que se perde com o tempo em que você está na igreja conhecendo sobre Deus. Parece que quanto mais você conhece sobre Deus, mais comum ele fica. E quanto mais comum ele fica, menos relevante ele é na sua vida. Aqui, Parelheiros não tem aeroporto não, né? Tem não. É que assim, uma potência dessa podia ser que tivesse, eu não sabia. Mas aqui tem aeroportos próximos. E você sabe que viajar de avião hoje para alguns lugares é mais barato do que ir de ônibus. Então, eu viajo de avião às vezes, você também deve viajar ou vai viajar um dia. Mas eu nasci no bairro, na frente do aeroporto de Salvador. Na frente mesmo, assim, o aeroporto... Lá na época que eu era criança, quando o avião passava a gente sabia. Porque assim a televisão, ó, shhh, aí saía do ar. E de vez em quando, aí subia outro, a televisão de novo. Shhh. Dia de jogo do Brasil, uns assistia e outros ficava na antena. Para quando passava a gente virar de novo. Eu sempre fui impressionado com aviões. Mas um dia o Clube de Desbravadores me levou para visitar um avião. E eu me lembro do dia, era um avião da Varig, para você ver como eu sou velho. Era um avião da Varig. E aí nós chegamos lá para fazer um tour. Olha o passeio sem futuro do clube. Diretor inventa moda, né? O diretor conseguiu um esquema para a gente ver um avião. Na nossa cabeça, a gente ia viajar de avião. Nós nos arrumamos. Aí entramos no avião. O piloto fechou a porta. E a gente pensou assim, agora a gente vai voar. Aí o piloto deu as coordenadas lá. Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao outro. E a gente todo empolgado, daqui a pouco, acabou. Desce todo mundo. Foi só o tempo de entrar e sair. Mas o que mais me impressionou naquele passeio guiado do aeroporto de Salvador, foi que quanto mais a gente ia se aproximando do avião, como ele era grande. Mas só que quando eu estava em casa, lá no bairro, e o avião passa, ele é pequenininho. Então o que é que eu percebi, o que é que eu entendo sobre isso? Quanto mais longe você está de Deus, menor ele é na sua vida. Menos relevante ele é. Menos impressionante ele é. Menos temeroso ele é. Quando você está longe de Deus, com a mão você o tapa. Quando alguma coisa vai te incomodar sobre Deus, você põe a mão. Assim como um avião passando, e diz, opa, Senhor, não me incomode. Agora, quando você está perto de Deus, como um avião, você vê aquelas turbinas enormes, aquela asa, aquele monte de aço que voa, você pensa, nossa, que coisa impressionante. É muito maior do que eu, é muito mais impressionante do que eu, e sempre vai dar medo. Sempre vai dar medo. Eu vinha de São Paulo um dia, sentou uma senhorinha do meu lado, morrendo de medo, vindo para Natal. Ela, meu filho, estou morrendo de medo. Se preocupe não, quando cai, a morte é rápida. Não dá nem tempo de sentir. Tá? Pode ficar tranquila. Ela tomou o remédio, daqui a pouco eu estava velha dormindo do meu ombro. Aí eu aproveitei para ajudar, botei o ombro, ela... Aí dormi, chegou em Natal, ela... O que... Chegou, moço. Ô, menino, desculpa, é que esse remédio me deixou um pouquinho com sono. Um pouquinho? A senhora morreu e ressuscitou. Sempre dá medo, sempre há temor. Então com Deus é assim. Não adianta conhecer sobre Deus se não tem experiência com Deus. Aí vem alguém que conhece pouco sobre Deus e tem muita experiência com Deus e dá um banho de fé em você.
E você percebe como Deus não tem muito a ver com conhecimento. Porque por mais que eu estude sobre Deus, eu nunca vou saber muito sobre Deus. Deus é diferente de nós. Então, quando nós entendemos, esse é o resumo do livro de Abacuque. Ele questiona Deus, ele ora em desespero e ele mostra para nós que a experiência vale mais do que o conhecimento. Ok? Indo à frente, ele então vai fazer a sua oração. Abacuque 1, verso 2 tem a oração dele. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque questiona, Senhor. Ele tinha dois questionamentos básicos. O primeiro, o povo pecando adoidado. E o segundo, como que Deus ia fazer para resolver o problema. Aí Deus respondeu, Abacuque, eu vou enviar os babilônicos, os caldeus. Eles vão entrar aí, vão arrasar tudo, vai matar todo mundo, vai levar alguns cativos, e vocês vão ficar 70 anos na mão desse povo, que eu estou preparando para castigar vocês. Só que o povo já era escravo da Assíria. E agora Abacuque diz o seguinte no coração, Senhor, a gente vai sair do fogo, vai para a frigideira. O Senhor está... irmãos, não é só que Deus está permitindo o mal. Deus estava, na cabeça de Abacuque, preparando o mal para o seu povo. Pegando o ímpio e permitindo que uma nação ímpia massacrasse o seu povo. Isso dá um nó na cabeça de Abacuque. Que aí era a segunda pergunta. Senhor, por que o Senhor vai utilizar uma nação ímpia para nos punir? Nós somos piores do que eles? Isso é para sempre? Aí, nessa pergunta de Abacuque, tem uma palavrinha aqui. Gritar-te-ei violência e não ouvirás, não me salvas. A palavra violência em hebraico é a palavra ramás, certo? Ramás, violência, que significa crueldade com derramamento de sangue. O que Abacuque estava vendo naquele momento na vida dele era o seguinte: Senhor, eu estou vendo o ramás na minha frente. O que é o ramás? O que significa? Crueldade com derramamento de sangue. Curiosamente, há um grupo extremista islâmico chamado Hamas. O lema deles é o seguinte, é crueldade com derramamento de sangue. Eles se fazem respeitados, porque com eles não tem jeito. Pegou, é degola. É sangue, é violência, é desespero. Ninguém brinca com esse grupo. Palavra, a mesma palavra que Abacuque diz. É como se, Senhor, entre o teu povo, entre a tua igreja, irmãos, aqui a gente tem que ouvir isso com bem seriedade. Entre a tua igreja, entre o teu povo, entre o teu Israel, eu estou vendo o Hamas. Crueldade com derramamento de sangue. E nós temos um desafio como crentes. Deveríamos ser as pessoas mais amáveis de toda essa cidade. Nós deveríamos ser as pessoas mais confiáveis dessa cidade. Infelizmente, existe crente que é mais cruel do que o diabo. E eu fico perguntando, meu Deus, que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Uma vez teve uma confusão numa igreja que eu era pastor. Eu sou pastor há 15 anos, há 14 anos. Então, quando eu comecei, o desprezo por mim era muito grande. É maior do que hoje. Hoje ainda tem um desprezinho quando eu chego, mas eu estou ficando velho, está ajudando. Minha próxima meta é ter cabelo branco, para ficar igual o Obama. Aí quero ver não respeitar. Mas quando eu comecei, magricelo, 20 quilos a menos, 23 anos, 24 anos, aí o pessoal, não, esse eu não vou respeitar não. E aí, teve uma confusão entre duas irmãs na igreja e eu fui ajudar. Aí eu fui visitar a irmã e falei assim, irmã, vamos orar. A irmã se aborreceu. Pastor tem que agir, pastor tem que agir. Irmã, mas a gente tem que orar para ver o que é que Deus vai. Aí a irmã, no alto do desespero, ela disse assim, pastor, se colocar Deus nessa igreja em tudo, não se resolve nada. Aí eu me assustei, eu disse, irmã, agora o bicho pegou. Porque eu não sou juiz, eu não sou policial, eu só sou pastor. A única arma que eu tenho é orar. A irmã queria derramamento de sangue. Então, cuidado com o arraial de Deus. Tá?
Não é, o amor não pode ser uma expressão vaga, não pode ser um hino, haja mais amor a começar em mim. Não pode ser, gente. Tem que ser real. Tem que ser visto nos olhos, no abraço agora não, mas na disposição de viver com as pessoas e de ser diferente. Não há espaço para cristão que não ama. Não dá, não combina. Ah, pastor, eu amo, mas é ela lá e eu cá. Isso é indiferença. Indiferença é apelido de ódio. Tá? Resolva teu problema e conviva com seus irmãos. Abacuque questiona. Passa, por favor. E aí agora você vai, rapidinho aqui, um exemplo de como é que está a nossa vida hoje. O Nordeste cresceu 22% o número de homicídios, assassinatos no primeiro semestre de 2020. A região mais violenta do país. Tá? Falando de violência, mais uma coisa, por favor, passe aí. Isso. A pergunta é, a mesma pergunta que angustiava o coração de Abacuque, angustia o nosso. Se não angustia o seu, parabéns, porque o meu, de vez em quando, entra em angústia. Quando eu vejo situações de injustiça, de dor, de sofrimento, de violência, eu pergunto, será que Deus realmente está controlando o mundo? Esta é a pergunta-chave do livro do profeta Abacuque. Não dá para crer, Senhor, que o Senhor está no comando disso, não. Como é que o Senhor está no comando de uma situação, vai passando por aí? E nós vamos ver situações como esta, olha. De onde é que vem isso? Um 2020 louco. Eu nem quero colocar na conta o ano 2020. Eu não vivi. Se perguntar, nem aniversário eu fiz. Tá? Irmãs, serve para vocês também, tá? Pule a idade. Então, se você tinha 25, aí esqueça 2020, aí esse ano você tem 26. Porque foi um ano meio perdido. Nem gastou a idade. Ficou todo mundo trancado. Então, 2020 foi um ano terrível. 2020, alguém definiu, para mim foi a melhor definição do ano 2020. Um ano par, mas com uma situação completamente ímpar. Nunca mais talvez vai ocorrer algo como isso. Um ano horrível em vários aspectos. E a gente olha para um lado e para o outro, gente morrendo, caindo no chão, desespero, medo, os idosos não podem ser nem tocados, gente trancada. E aí você fica pensando, Deus está no comando disso? Quando você olha, pode passar por favor? Não está funcionando aqui? O desemprego no Brasil cresce em larga escala e quanto mais jovem, mais desempregado é. Ele é jovem, ele não só é liso, mas ele vai ter que continuar liso. Ele vai ter que continuar liso, não é só que ele é. Porque o desespero está grande, o desemprego também. Pode passar, por favor? Pensando na nossa sociedade, num ano em que nós vimos as discussões e os problemas de raça tomarem uma força desproporcional. Algo que parecia meio que superado pela sociedade, voltou a incomodar, parece uma ferida que resolveram cavar de novo, né? Gente morrendo sufocada porque é negro, gente espancada em supermercado, gente, jogador de futebol sendo chamado de macaco. E aí de uma hora para outra as pessoas se distanciaram de novo. E nós como igreja não estamos livres disso. O ano de 2020, pode passar, trouxe situações como esta, trouxe queda financeira, a grana da gente não compra mais as mesmas coisas, ou a tua compra? Compra não, tá difícil. Eu fui comprar um óleo esses dias no supermercado, que eu não faço compra, quem faz é minha esposa. Aí eu fui comprar que faltou. Um óleo de soja. Gente, R$10. Aí eu pensei, eu falei, cheguei em casa, Rosa, por que a gente não frita esses ovos com água? Porque tem jeito também, né? R$10. Eu lembro que era R$2. Esse de 10 é aquele óleo de girassol, aquele mais caro, que botavam de propósito em cima na prateleira, para você com pressa pegar e botar no... Eu já caí nessa. Esse de R$10 era esse mais caro. O baratinho, de R$2, ficava embaixo, assim, ó. Óleo de soja. Mas agora não, R$10. Pode passar, por favor? A grana a gente compra pouco. Outro detalhe que aconteceu em 2020, os divórcios. A enxurrada de gente se separando porque foram conviver muito perto um do outro. E dizem que de perto ninguém é normal. Eu fiquei pensando esse ano. Rapaz, imagina o cara que tinha duas mulheres escondido.
Aí veio a pandemia e teve que ficar trancado. Ele não tinha mais a desculpa de ir trabalhar, de ir para canto nenhum. Rapaz, foi difícil, ó. Aí o povo começou a descobrir os galhos, os problemas, e aí começou o divórcio. Anote isso. Com 16 anos de casado, é o período que mais se separa. Não sei quem tem 16 anos de casado aqui. Quem tem 16 anos aí? Quem tem 15? Quem tem de 17 para cima está feliz, não vai separar mais não. Já se acostumou. Quem tem mais de 17 anos de casado aí? Alguém com mais de 17 aqui? Ele já acostumou, né, irmã? Aí, agora é. Até Jesus voltar, não tem mais jeito. Se acontecer depois dos 17 anos de casado, já é anormal. Tá? Mas quem tem até 16, tem que se cuidar. Segundo estatísticas, no 16º ano de casados, os casais brasileiros se divorciam. Qual o problema disso, pastor? Crianças estão pequenas, as famílias estão se desestruturando. Entenderam onde é que Satanás trabalha? Ele não está preocupado, gente, em divorciar um casal que tem 30 anos de casado, não. 40? Para quê? Tem mais filho para criar, não tem nada para dividir. Deixa o povo juntinho aí. Mas com 15, 16, 14, 10, é o período em que Satanás entra para acabar com a família, porque ele acaba com os filhos. E aí você que é casado, tem que tomar vergonha na sua cara, desculpe o termo mais livre, para entender que teu casamento corre risco. Ah? Então tem que regar todo dia, tem que cuidar, porque corre mesmo. Pastor, o meu não corre não, o meu é 100%. Para estar assim, é porque você está cuidando. Então, continue cuidando e aquele que está em pé, cuide para que não caia. Até quem é casado há pouquinho tempo, não vou falar aqui nome não, mas tem gente que casou há pouco tempo e ainda está na lua de mel. Passa aí. Aí Deus respondeu a Abacuque. Abacuque, eu vou agir. Eu vou responder. Só espere. Olha a resposta de Abacuque para Deus. A atitude de Abacuque. Então veja, qual é a sequência? Abacuque se apresenta, pouco, ele questiona Deus, Deus responde, diz assim, eu vou responder. Então ele agora se assenta e ele vai aguardar. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, quando você pergunta a Deus, você tem que esperar a resposta de Deus. Você já conversou com pessoas que você não consegue dizer uma palavra? Já aconteceu com vocês? Você vai para um lugar, conversar com alguém, e a pessoa sozinha, só ela que fala. Aí você tenta entrar, ela corta de um lado, ela corta de outro, não tem jeito. Só ela fala. Com Deus não pode ser assim. Você fala, e agora você espera. Abacuque diz, agora que eu já falei, eu vou esperar a resposta de Deus. Vou ficar em vigia, na torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. Há uma aplicação importante para nós aqui. Por que vigiar aguardando a resposta de Deus? Porque se você não vigiar, Satanás manda uma resposta e você acha que é de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia, confiar em Deus e saber identificar quando a resposta é de Deus. Porque senão, vem outras respostas e você pensa que foi Deus. Para isso, é o desafio de estar vigiando. Esse termo que a gente não usa muito, né? Vigia, irmão. Vigia, irmão. É vigiar aqui, olha. Quando você está de acordo com a vontade de Deus, aguardando a resposta de Deus, Ele vai responder. Mas quando você não está, qualquer resposta você acha que é Deus. Está solteira, aí aparece um novo rapaz na igreja. Ele é um bom rapaz, o histórico dele conta que ele já teve 6 casamentos, nunca deu certo. Mas agora quem sabe com você, e aí você entende que Deus que deu. Oh, Deus que deu, Senhor. Pastor, Deus perdoa tudo, pastor. Não, Deus que deu. Aí você que esperou a vida inteira, vai se colocar num barril de pólvora desse, acreditando que é a resposta de Deus. Daqui a pouco, está sofrendo, está chorando, está reclamando. E aí, por quê? Porque não foi a resposta de Deus. Toda vez na Bíblia que eu vejo alguém querer dar um jeitinho na resposta de Deus, ele se quebra. Então, por favor, faça como Abacuque. Pode passar.
O Senhor respondeu e disse: Abacuque, eu respondo a você. Escreva a visão, grave-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Então agora Deus dá uma resposta. Ele diz: Abacuque, eu vou colocar os caldeus, vai haver uma invasão, vai haver um sofrimento, está ruim, vai ficar pior, mas depois vai melhorar. Escreve essa visão e escreve para que todo mundo possa ver. Tem duas situações aqui. Ou Abacuque escreveu numa pedra gigante para todo mundo ver, um outdoor. Ou a possibilidade mais provável é de que Abacuque escreveu muitas cópias da mesma visão e espalhou para todo mundo saber. Essa é a mais plausível. Não se imagina Abacuque escrevendo numa pedra gigante a visão. Tá? Então, há uma grande comprovação disso. Pode passar, por favor? Que quando Deus muda a visão do profeta, a função do profeta, ela agora era a função de espalhar a mensagem da esperança. Não era mais de reclamar. A mensagem surge não do coração do profeta ou do mensageiro, mas do coração de Deus. Irmãos, quando a gente prega, quando a gente fala, quando a gente incentiva em nome de Deus, a mensagem não é minha. Por isso, quando há um apelo e as pessoas não aceitam, não estão me rejeitando, estão rejeitando a Cristo. A mensagem é dele. Mas a grande prova de que Abacuque cumpriu a sua missão é que há um lugar, um sítio arqueológico chamado Qumran. Lá foi encontrado vários livros da Bíblia, manuscritos. E dentre esses livros, o livro que mais foi encontrado foi o livro de Abacuque. Um bando de livrinho escrito e espalhado. Todo canto se encontrava um manuscrito de Abacuque. Todos os cantos. Só que tem um detalhe. Alguns manuscritos vinham só 2 capítulos e outros vinham 3. Aí tem uma curiosidade sobre o livro de Abacuque. Pode passar, por favor? Se você ler no livro de Abacuque, você vai ver esse texto aqui. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É a primeira vez que aparece essa expressão, justo viverá pela fé, é no Antigo Testamento. Depois o apóstolo Paulo repete 3 vezes essa mesma expressão, o justo viverá pela fé. Paulo escreve num contexto semelhante ao de Abacuque. Não se preocupe com a situação social, não se preocupe com o desespero social, não se preocupe com falta de dinheiro, não! Você tem que entender só uma coisa. Você é meu filho, você é justo, e o justo viverá pela fé. Abacuque agora tem que assentar-se e aceitar pela fé que o Senhor está no santo templo. Ele agora escreve, pode passar, por favor, na hora certinha. Ele agora senta e escreve uma das frases mais impressionantes que alguém pode escrever no momento de desespero. O Senhor, porém, está onde? Em seu santo templo. O que é que a gente faz? Cale-se diante dele toda a terra. Você entende qual é o contexto que Abacuque chega a esse resumo? O Senhor está em seu santo templo. Quer dizer o seguinte, está um caos, mas há um templo no céu, com um trono, em que há um Deus que está assentado lá, e eu tenho que me calar. Porque Ele sabe o que é melhor e comanda o futuro com as suas mãos. Ele é o Deus da história, Ele é a história de toda a história, e eu tenho que me calar. Não adianta ficar reclamando dele, porque Ele sabe e eu não sei. Ele é grande e eu sou pequeno. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É como se nós chegássemos diante do juiz terreno e fôssemos falar cale-se, vou estar diante do juiz. E agora nós, 2021, mesmo sem ter todas as respostas, Abacuque nos ensina, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Bom, passa por favor. O livro de Abacuque, ele foi escrito em 3 capítulos, ok? Agora é um desafio. Tem alguém que estudou letras, né? Eu lembro que eu conversei com uma pessoa daqui que é estudante de letras. Pedagogia, para você, né? Quem é? Bom, o pessoal da pedagogia das letras aí vai me ajudar a entender aqui com os irmãos. É o seguinte, existem gêneros literários, ok? Eu não quero dar aula de português aqui, que eu não sou muito bom de português, mas existem gêneros literários. Principais gêneros, para nosso entendimento aqui, prosa e poesia, ok?
O que é um texto em prosa? É um texto corrido. É quando você conta uma história de maneira corrida. É um texto em prosa. O que é um texto em poesia? Aí você imagina, né? É um texto mais... olha a burrice que eu ia falar. É um texto mais poético. Não. É um texto que traz alguma rima, alguma métrica. Pode deixar que eu pego aí, por favor. Alguma métrica, alguma informação diferente. Ele tem uma certa beleza estrutural que ajuda. Então dá para você entender o que é a diferença entre uma poesia e uma prosa, né? O livro de Abacuque foi escrito 2 capítulos em prosa e 1 capítulo em poesia. Certo? Os 2 primeiros capítulos estão em prosa e o último está em poesia. O livro de Jeremias, escrito todo em prosa, e o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito em poesia. Pastor, por que isso é importante? Na cultura hebraica, quando Deus queria gravar uma mensagem no coração do seu povo, ele fazia o seu autor escrever em poesia e não em prosa. Por isso que Moisés escreve o Salmo 90, que Moisés escreveu, para gravar no coração do povo. Por isso que Davi escreve centenas de salmos. Por isso que o livro de Eclesiastes é escrito em prosa, mas algumas partes em poesia. E o livro de Provérbios é todo em poesia. Porque é sabedoria pequena, concentrada, para a gente nunca esquecer. Entenderam? Por isso que você lembra mais a letra de uma música do que um texto bíblico corrido. Não é assim? A música pode ser grande. Se você gostar, você grava todinha. Mas gravar um texto é mais difícil. Concordam? Deus, sabendo disso, que Ele é o Criador de tudo, Ele escreve o que é mais importante em poesia e o que é para ser esquecido em algum momento em prosa. Quer ver uma beleza nisso aí? Em Apocalipse, tem muita coisa em prosa. A tragédia, a perseguição. Mas tem algumas coisas em poesia. O cântico do Cordeiro. Sabe por quê? Porque não é para ser esquecido. Nunca. Tudo que produz esperança é para gravar no coração. Tudo que produz tristeza é para a gente ver, ler, ouvir e entender que vai passar. Aí vem Jeremias, Lamentações 3, 21, e diz essa frase aqui que nos ensina, olha. Quero trazer à memória aquilo que quê? Que me dá esperança. Irmãos, o ano está começando, coloca no seu coração o que traz esperança, o que traz ânimo, o que traz vontade de viver. Pastor, mas existem tantos problemas. Tem, a Bíblia também tem. Está descrito aqui. 2 capítulos de problemas, de drama, de dor, mas 1 capítulo de esperança. E se eu pudesse dizer a você qual você deveria gravar de Abacuque, é o último. Olha o texto que o profeta Abacuque escreve. Passa, por favor. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Eu gosto desse texto, porque esse texto traz esperança. Ainda que tudo dê errado, eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, todavia, está em seu santo templo. A palavra todavia e a palavra porém é a mesma palavra, foram traduzidas diferentes, mas é a mesma palavra no texto. Que assim o mesmo Deus, o mesmo profeta que diz, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diz, eu, porém, me alegro no Senhor. Então, ainda que tudo dê errado, o Senhor está no seu santo templo. Isto é fé. O justo vive por isso. Mas pastor, eu estou desempregado. Mas o Senhor está no templo. Mas pastor, está tão difícil a minha vida. Mas o Senhor está no templo. Mas secou tudo.
Não deu nada, a colheita foi ruim. Mas eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, quando nós entendemos mensagens como esta do profeta Abacuque, não vai ficar mais fácil viver. Não é mais fácil. Vai continuar difícil. Mas há uma motivação interna para enfrentar os problemas que virão. Então eu quero concluir dizendo a você o seguinte. Pode passar, por favor? Quando você se deparar em 2021 com situações inexplicáveis, lembre-se de uma coisa: a experiência vale mais do que o conhecimento. Quando você se deparar com situações de injustiça, lembre-se que o Senhor está em seu santo templo. E quando você tiver a oportunidade de ser uma pessoa mais agradável, seja, porque é isso que Deus espera de você. Quando nós pensamos no nosso Deus, eu me lembro, eu sou adventista desde criança. Eu acho que alguns têm mais tempo, mas eu sou desde que tenho 10 anos. E eu me lembro quando comecei a ir à igreja adventista, tinha uma música que cantava todo culto. O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está em seu santo templo. O céu, o mar e a terra. E vós guardai silêncio perante Deus. Isso ficou tão gravado no meu coração que eu, por exemplo, uso o telefone celular, mas quando eu entro na igreja, eu desligo. Eu desligo na hora. Eu fico pensando, nada. Quando você começar a louvar aqui, eu desliguei. Não há nada mais importante nesse momento do que ouvir a voz de Deus. O Senhor está aqui. Que a igreja em Parelhas, em 2021, seja o exemplo disso. No sábado pela manhã, quando você sair para vir aqui, estou indo para onde? Estou indo para a igreja. Por quê? Porque o Senhor está lá. E quando no meio da semana as dificuldades solaparem a sua vida e acabarem com as situações visivelmente desesperadoras, quando você enfrentar momentos de luto, de dor, quando você chorar diante do caixão de alguém, ainda assim você vai dizer: todavia, eu me alegro no Senhor. Eu contemplo o Deus da minha salvação. Eu penso que quando Abacuque escreveu esse hino, e ele deu para o mestre de canto e instrumentos de cordas, eu penso o povo de Israel, naquele contexto desesperador, tocando uma harpa e cantando: pode acontecer qualquer coisa, mas eu não abandono o meu Deus. Nós vamos ter 2 batismos hoje. Batismos de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, que tiveram um encontro com Deus. Eu quero convidá-los aqui à frente, acho que já estão prontos. Quero convidá-los aqui. Eu não os conheço e eu peço perdão por não conhecê-los. Não tive tempo. Oh, louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Pode ficar ali. Eu não sei quem dos irmãos os acompanha na fé. Certamente tem alguém que acompanha. Podem ficar ao lado deles aqui, por favor? Como uma demonstração de apoio espiritual. E quem acompanhou, como é teu nome? Gil, também pode ficar próximo a ele. Eu tenho 3 perguntas a vocês, que são perguntas que confirmam a fé no coração de vocês. Primeira pergunta: vocês conhecem a Jesus Cristo? Vocês aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, como todo suficiente Rei da sua vida? Vocês conhecem os ensinos bíblicos ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? E é o desejo de vocês colocar as suas vidas de acordo com estes ensinos? É o desejo do coração de vocês nesta manhã serem batizados como Cristo foi, para uma experiência pessoal com Ele, para o encontro com o Senhor, para fazerem parte desta igreja local e da Igreja Adventista Mundial? Sim? Quantos dos irmãos aceitam estes irmãos como os mais novos membros da Igreja Adventista em Parelhas? Levantem a mão e digam amém. Louvado seja Deus. Eu vou pedir que vocês se preparem para o batismo. Podem ajudá-los, por favor? Essas pessoas que estão ao lado de vocês,
Alguém pode auxiliá-los? Enquanto eles são auxiliados para o batismo, eu quero pedir à equipe de louvor que nos ajude com um louvor, pode ser? Eu não sei se tem lá, Vinde as Águas, eu não perguntei. Se tiver, coloca aí, se não... Ah, tem um louvor especial, então melhor. Não, pode ser o que você preparou mesmo, que Deus colocou no coração. Amém. Só pega outro aí. Nasce o sol, posso ver um novo dia. Cansado estou e parece que muito é tão pouco. Procuro razões pra entender, e agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Eu sou teu, não há nada que possa me destruir. Pertenço a ti, fui comprado a preço de sangue. Resgate eterno, restauração, e agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Posso ver, posso crer. Agora eu sei que dependo do alto, da força que vem por
aqui na presença de Deus, do Senhor que está em seu santo templo, para realizar o batismo da Adriana. Ela ama Jesus Cristo e quer viver a sua vida de acordo com estes ensinamentos. Neste momento sagrado, irmã Adriana, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, para o perdão dos seus pecados, para uma vida nova e feliz com Cristo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pecados deixarei, depois então irei morar como divino rei. Deixarei. Não cair aqui, né? Assim, você segura aqui, deixa isso aqui, posso tapar o nariz se precisar, tá? Comenta não? E agora chegou a vez do irmão Gil. Os amigos e irmãos que o amam e que têm ajudado na condução da sua vida espiritual estão aqui com você. Este é o momento mais importante da sua vida, porque agora se descobre por que você nasceu. Nasceu para adorar o Senhor, nasceu para servi-lo, nasceu para ser um homem livre. E neste momento sagrado, irmão Gil, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pecados deixarei, depois então irei morar como divino rei. Deixarei no mar. Irmãos, é um grande presente de Deus poder passar o sábado na casa dele, aprender sobre ele, ir para casa alimentado pela sua palavra, tendo louvado o seu santo nome. E nós vamos para nossos lares agora para estar com nossa família. Mas antes de ir, eu gostaria de estender a oportunidade de uma oração final por aqueles que ainda, por alguma razão, não foram batizados e estão conosco aqui. Aqueles que de alguma forma são amigos da igreja, frequentam os cultos, mas ainda não passaram pela experiência do batismo. Há alguém aqui nesta situação? Eu não os conheço. Eu queria ver a sua mão erguida, porque eu queria te convidar a participar desta oração final. Alguém? Louvado seja Deus. Lá atrás tem um, Deus te abençoe. Que dentro em breve um dia você também possa passar por essa linda experiência que marca o compromisso cristão, marca um novo nascimento. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que você tenha um grande sábado na presença do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar por Ele e por todos nós. Maravilhoso e eterno Deus que habita no céu, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos felizes porque nesta manhã o Teu Espírito Santo mais uma vez agiu no coração das pessoas
nos ensinou a tua palavra. E também, Senhor, tivemos uma demonstração de que o Senhor ainda age sobre a terra, porque o Senhor trouxe 2 pessoas para o teu redil. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça-os crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Que a experiência diária com o Senhor seja o que define as suas escolhas na vida. A nós, teus filhos, que aqui estamos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Ao sair